Ela era apenas mais uma funcionária discreta, entre dezenas de rostos anônimos. Mas bastou um olhar, vindo de onde ela menos esperava, para o mundo ao redor começar a tremer. Naquele instante, tudo o que era proibido se tornou irresistivelmente perigoso. E o que parecia ser apenas um fim de semana comum virou o início de um jogo arriscado. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. Marina Alves nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo. 3 meses atrás, ela era apenas mais uma candidata nervosa em uma sala de espera, apertando as mãos suadas contra a bolsa preta que descansava no colo. A entrevista na Mendes Corporation, uma das maiores empresas de consultoria financeira do país, parecia um sonho distante demais para se tornar realidade. Mas ali estava ela, naquela manhã de segunda-feira, entrando pelo portão de vidro do edifício espelhado na Avenida Paulista, com sua carteirinha de funcionária ainda cheirando a plástico novo. São Paulo acordava com aquela pressa característica de dezembro. As ruas fervilhavam de gente correndo para fechar o ano, negociar, contratos de última hora, garantir bônus e promoções. Marina sentia o peso da cidade nos ombros toda vez que atravessava a catraca do metrô. 24 anos, recém-formada em administração pela PUC, com um currículo impecável e uma vontade imensa de provar seu valor. Vinha de uma família simples da Zona Leste, onde estudar sempre foi a única saída possível, e agora, finalmente, ela estava lá, no lugar que sempre sonhou estar. O escritório ocupava 3 andares inteiros de um prédio comercial moderno. Vidros por todos os lados, mesas compartilhadas, salas de reunião com nomes de cidades europeias. Marina trabalhava no departamento de análise de dados, uma posição de entrada, mas estratégica. Todos os dias, ela chegava meia hora mais cedo e saía 1 hora depois do expediente. Revisava planilhas, conferia relatórios, fazia anotações detalhadas em seu caderno de capa dura azul marinho. Queria ser notada. Precisava ser notada. Mas não por ele. Nunca por ele. Gabriel Mendes era o presidente da empresa e o homem mais temido de todo o escritório. Alto, sempre vestido em ternos impecáveis de corte italiano, cabelo escuro penteado para trás, olhos castanhos que pareciam atravessar a alma de quem cruzasse seu caminho. Ele não sorria, não fazia piadas no café, não participava de conversas triviais. Aos 38 anos, Gabriel era uma máquina de produtividade e resultados. Tinha construído aquele império do zero, depois de herdar uma pequena consultoria do pai e transformá-la em uma potência nacional. As pessoas falavam dele em sussurros nos corredores. Diziam que ele nunca fora visto com ninguém, que dormia no escritório, que vivia apenas para os números e para os lucros. Marina o via de longe, sempre. Ele passava pelos corredores com passos firmes, sem olhar para os lados. Entrava e saía de reuniões com a mesma expressão impassível. Certa vez, durante uma apresentação trimestral, ela sentiu o olhar dele passar por sua mesa. Foi apenas 1 segundo, mas ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele não disse nada, apenas continuou andando. Ela não esperava que aquilo mudasse. Não esperava que o nome dela, Marina Alves, aparecesse na lista da confraternização de fim de ano. Quando o e-mail chegou, ela leu 3 vezes seguidas, achando que era um erro. A mensagem era clara e direta, assinada pela assistente executiva do próprio Gabriel Mendes. A confraternização aconteceria no fim de semana seguinte, na casa de praia, do presidente em Guarujá. Apenas 20 funcionários foram convidados, veteranos, gerentes sêniores, diretores, e ela, Marina Alves, 3 meses de empresa. Seu coração disparou. As mãos tremeram sobre o teclado. Ela olhou ao redor, esperando que alguém viesse dizer que era pegadinha. Mas ninguém veio. O convite era real. Naquela noite, deitada na cama do apartamento pequeno que dividia com a prima em Perdizes, Marina ficou acordada até tarde, olhando para o teto e tentando entender o que aquilo significava. Por que ela? O que tinha feito para merecer aquele convite? Será que alguém tinha notado seu trabalho? Ou seria
Apenas um gesto de inclusão, para não deixar a novata de fora? A resposta não veio, mas a data chegou. Na sexta-feira à tarde, Marina entrou em uma van fretada junto com outros colegas. A viagem até Guarujá durou quase 2 horas, entre conversas animadas e piadas internas que ela não entendia completamente. Ela permaneceu quieta na maior parte do tempo, olhando pela janela, vendo a paisagem mudar de concreto para verde, de prédios para montanhas, até que o mar surgisse no horizonte, brilhando sob o sol de dezembro. A casa de Gabriel Mendes era tudo o que ela imaginava, e muito mais. Uma mansão moderna de 3 andares, toda em tons de branco e cinza, com janelas imensas que davam direto para o mar. A piscina infinita parecia se fundir com o oceano ao fundo. Havia uma área gourmet coberta, uma churrasqueira de pedra, espreguiçadeiras espalhadas pelo deck de madeira. Tudo impecável, tudo perfeitamente planejado. Gabriel os recebeu na entrada, vestindo uma camisa branca de linho e calças claras. Era a primeira vez que Marina o via sem terno. Ele parecia diferente, mais humano talvez, mas ainda distante, ainda intocável. Boa tarde a todos. Fiquem à vontade. A casa. Se é de vocês neste fim de semana. Sua voz era firme e controlada. Ele não olhou diretamente para ninguém. Apenas acenou com a cabeça e desapareceu escada acima, deixando os funcionários sozinhos para explorar o espaço. Marina seguiu o grupo até os quartos. Cada um tinha seu próprio espaço, decorado com simplicidade elegante. Ela deixou a mala sobre a cama e foi até a janela, observando o mar que se estendia infinito diante de seus olhos. Sentiu um aperto no peito. Aquilo tudo parecia irreal. Ela não pertencia àquele mundo, ainda não, mas estava lá. E isso significava alguma coisa. O primeiro dia foi tranquilo. Houve um almoço descontraído na varanda, com frutos do mar frescos e vinho branco gelado. As pessoas riram, contaram histórias, relaxaram pela primeira vez em meses. Gabriel apareceu por alguns minutos, cumprimentou todos educadamente e desapareceu novamente. Marina notou que ele evitava contato visual prolongado com qualquer pessoa. Era como se estivesse ali fisicamente, mas ausente em essência. À tarde, alguns colegas decidiram ir para a piscina. Marina hesitou. Não era do tipo que chamava a atenção, preferia observar, permanecer nas sombras, mas algo nela, talvez a vontade de fazer parte daquele grupo, a empurrou para o quarto. Ela trocou de roupa e vestiu o biquíni simples que havia trazido, um modelo azul marinho, nada chamativo. Pegou uma canga florida, amarrou os cabelos castanhos em um coque desalinhado e desceu para a área da piscina. O sol batia forte contra a pele. A água estava fresca e convidativa. Marina sentou-se na beira, mergulhando apenas os pés, observando os colegas que já nadavam e brincavam. Ela sorriu, sentindo-se bem. Sentindo-se pela primeira vez parte de algo maior. Foi então que sentiu. Um olhar pesado, intenso. Ela ergueu os olhos e o viu. Gabriel Mendes estava parado na varanda do segundo andar, apoiado no corrimão de vidro, olhando diretamente para ela. Não era um olhar casual, não era um olhar distraído, era um olhar fixo, penetrante, como se ele estivesse tentando decifrar algo que nem ele mesmo compreendia. Marina sentiu o coração disparar. O ar ficou mais denso. Ela desviou o olhar rapidamente, fingindo não ter percebido. Mas sabia. Sabia que algo tinha mudado naquele instante. Algo invisível, mas palpável. Algo que ela não conseguia nomear, mas sentia na pele, nos ossos, no fundo do peito. Quando olhou novamente para cima, ele já não estava mais lá. O restante da tarde passou em uma névoa estranha. Marina tentou conversar, tentou relaxar, mas a sensação daquele olhar não a abandonava. Era como se Gabriel tivesse deixado uma marca invisível sobre ela, como se de repente ela tivesse se tornado visível para ele de uma forma que nunca fora antes. Durante o jantar, ele apareceu novamente, sentou-se à cabeceira da mesa, participou das conversas de forma breve e educada. Mas Marina notou algo diferente. Ele errava respostas, perdia o fio da meada. Ficava distraído,
Em um momento, durante um jogo de cartas que organizaram depois da sobremesa, Gabriel cometeu um erro primário, entregando uma jogada que qualquer iniciante evitaria. Os colegas riram, brincaram, mas ele apenas sorriu sem graça e se levantou, dizendo que estava cansado. Marina observou tudo em silêncio e, pela primeira vez, permitiu-se pensar no impensável. Seria possível que aquele homem tão intocável, tão frio, estivesse desestabilizado por algo? Por alguém? Por ela? A noite caiu sobre a casa de praia, com o som das ondas quebrando na areia. Marina deitou-se em sua cama, mas não conseguia dormir. Pensava em Gabriel, no olhar dele, na forma como ele pareceu perdido durante o jantar, em como tudo aquilo parecia impossível e, ao mesmo tempo, terrivelmente real. Ela não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo de uma história que mudaria tudo o que ela conhecia sobre si mesma, sobre desejo, sobre poder e sobre o preço que se paga quando se ousa atravessar linhas que nunca deveriam ser cruzadas. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O sábado amanheceu com um céu limpo e um calor úmido típico do litoral paulista. Marina acordou cedo, antes de todos os outros, e desceu para a cozinha em busca de um café. A casa estava silenciosa, envolta naquela paz matinal que só existe antes do mundo acordar completamente. Ela serviu-se de uma xícara fumegante e saiu para a varanda, sentando-se em uma das cadeiras de madeira que davam vista para o mar. As ondas quebravam em um ritmo constante e hipnotizante. Marina segurou a xícara com as duas mãos e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Tinha dormido mal. Sonhara com olhares, com silêncios, com palavras não ditas. Acordara com o coração acelerado, sem entender exatamente o porquê. Será que tinha imaginado tudo? Será que aquele olhar de Gabriel na tarde anterior não tinha sido nada além de coincidência? Ele era seu chefe, o presidente da empresa, um homem impossível, inatingível, que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Era ridículo pensar em qualquer coisa além disso. Mas então, por que ela não conseguia parar de pensar nele? Os passos atrás dela a tiraram dos pensamentos. Marina virou-se e viu Gabriel descendo as escadas, também vestido de forma casual, com uma camiseta cinza e bermuda preta. Ele parecia ter acabado de acordar, o cabelo ainda um pouco bagunçado, uma expressão cansada no rosto. Quando a viu sentada, na varanda, ele hesitou por um instante, como se estivesse decidindo se deveria continuar ou voltar. Mas continuou. Bom dia. Você acordou cedo. A voz dele era mais suave do que Marina esperava. Menos formal, mais humana. Bom dia. Não consegui dormir muito bem. Acho que é a mudança de ambiente. Gabriel assentiu, servindo-se de café e ficando de pé, apoiado no balcão da cozinha, olhando para o mar. Eu entendo. Também não durmo muito bem quando saio da rotina. Houve um silêncio. Não era desconfortável, mas estava carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Marina tomou um gole de café, sentindo o calor descer pela garganta. A casa é linda. Você deve vir aqui sempre. Gabriel deu um meio sorriso, o primeiro que Marina via desde que o conhecera. Na verdade, quase nunca venho. Comprei este lugar há 3 anos e acho que vim aqui umas 5 vezes no máximo. Sempre tem trabalho, sempre tem alguma urgência. Por que comprou então? Ele olhou para ela e Marina sentiu aquele peso novamente. Aquele olhar que parecia ver além da superfície. Acho que comprei com a esperança de que um dia eu conseguiria relaxar. Mas relaxar não é algo que eu faça bem. Marina sorriu sem saber exatamente o que dizer. Havia uma tristeza sutil naquelas palavras, uma confissão disfarçada de comentário casual. Ela quis perguntar mais. Quis entender o que havia por trás daquela fachada impecável, mas não teve coragem. Gabriel terminou o café e colocou a xícara na pia. Vou dar uma corrida na praia. Bom dia, Marina. Ele disse o nome dela. Pela primeira vez, ele disse o nome dela e saiu, deixando Marina sozinha com o som do mar e o próprio coração batendo mais rápido do que deveria. O restante da manhã passou rapidamente. Os outros funcionários acordaram. Houve um café da manhã farto na varanda.
Conversas animadas sobre futebol, política e fofocas de escritório. Gabriel não apareceu. Marina ficou sabendo por uma das secretárias que ele costumava se isolar durante esses eventos, aparecendo apenas nas refeições principais. À tarde, os colegas decidiram organizar um jogo de vôlei na areia. Marina participou, rindo, correndo, sentindo o sol queimar a pele e o sal do mar grudar nos cabelos. Foi uma tarde leve, despreocupada, e ela quase conseguiu esquecer a conversa da manhã. Quase. Quando voltaram para a casa, Marina tomou um banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Depois, olhou para a mala aberta sobre a cama. Tinha trazido 2 biquínis, o azul marinho que usara no dia anterior e outro, vermelho, mais ousado, que comprara em um impulso semanas atrás e nunca tivera coragem de usar. Ela olhou para o biquíni vermelho por um longo minuto, mordendo o lábio inferior. Algo dentro dela, uma voz que ela raramente ouvia, sussurrou que era hora de arriscar. Hora de parar de se esconder. Hora de ser vista. Marina vestiu o biquíni vermelho. Quando desceu para a área da piscina, alguns colegas já estavam lá. Um deles, Rodrigo, um gerente jovem e simpático do departamento comercial, assobiou de brincadeira. Nossa, Marina, você estava escondendo isso esse tempo todo? Ela riu, sentindo o rosto esquentar, mas não recuou. Sentou-se em uma das espreguiçadeiras, passou protetor solar nos ombros e nos braços e deixou-se relaxar. Rodrigo sentou-se ao lado dela, puxando conversa sobre a praia, sobre viagens, sobre planos para o próximo ano. Ele era engraçado, descontraído, e Marina se pegou rindo genuinamente, esquecendo por alguns minutos onde estava e por que estava lá. Mas então sentiu novamente aquele olhar. Ela ergueu os olhos e o viu. Gabriel estava na varanda, no mesmo lugar do dia anterior, mas desta vez não estava impassível. Havia algo diferente em sua expressão, algo tenso, algo que parecia quase raiva, mas não era exatamente isso. Era ciúme. Ciúme mal disfarçado. Marina sustentou o olhar dele por um segundo, 2, 3, e então, deliberadamente, voltou sua atenção para Rodrigo, rindo de uma piada que ele acabara de fazer. Quando olhou novamente para cima, Gabriel já tinha ido embora. O jantar daquela noite foi diferente. Gabriel apareceu, mas estava distante, quase rude. Respondeu com monossílabos, comeu rapidamente e se levantou antes, mesmo da sobremesa ser servida, alegando uma ligação importante. Todos estranharam. Marina sentiu um nó no estômago. Sabia que aquilo tinha a ver com ela. Sabia que tinha cutucado algo que não deveria ter cutucado. Mais tarde, quando todos já estavam recolhidos ou conversando em grupos menores na sala de estar, Marina saiu para a varanda do seu quarto. Precisava de ar. Precisava pensar. O mar estava agitado, as ondas quebrando com força contra a areia. Ela apoiou os braços no corrimão e fechou os olhos, sentindo a brisa salgada bater no rosto. Você está brincando com fogo, Marina. A voz a assustou. Ela girou-se rapidamente e viu Gabriel parado na varanda ao lado, separado apenas por um pequeno divisor de vidro. Ele a olhava com uma intensidade que fez o ar faltar. Desculpe, você sabe exatamente do que estou falando. Marina sentiu o sangue subir para o rosto, mas não desviou o olhar. Eu não sei, não. Por que você não explica? Gabriel deu um passo mais perto do divisor, e mesmo com a barreira de vidro entre eles, Marina sentiu como se ele estivesse invadindo seu espaço. Você acha que eu não percebi? Você acha que eu não vi o jogo que você fez hoje à tarde? Eu não estava jogando nada. Estava apenas conversando com um colega. Mentira. A palavra caiu como uma pedra entre eles. Marina sentiu o coração disparar, mas algo dentro dela se recusou a recuar. E se eu estivesse jogando? O que isso importa para você? Gabriel fechou os olhos, passando a mão pelo rosto em um gesto de frustração. Importa porque eu não consigo parar de pensar em você. Importa porque desde que você apareceu naquela piscina ontem, eu não consigo pensar em mais nada. E isso é um problema, Marina, isso é um problema enorme. As palavras dele pairaram no ar como uma confissão arrancada à força.
Marina ficou sem resposta por um instante, processando o que acabara de ouvir. Gabriel Mendes, o homem mais frio e controlado que ela já conhecera, estava parado diante dela, vulnerável, admitindo algo que ele claramente não queria admitir. Você é minha funcionária. Eu sou seu chefe. Isso não pode acontecer. Então por que você me convidou para vir aqui? Eu não te convidei. Minha assistente sugeriu incluir você por causa do seu desempenho. Eu apenas aprovei. E se arrependeu? Gabriel olhou para ela com uma expressão que misturava desejo e desespero. Não. Eu me arrependeria mais se você não tivesse vindo. O silêncio que se seguiu foi denso, elétrico. Marina deu um passo em direção ao divisor de vidro e Gabriel fez o mesmo. Eles ficaram ali, separados apenas por aquela barreira transparente, olhando um para o outro como se nada mais existisse no mundo. O que você quer de mim, Gabriel? Ele fechou os olhos, como se a pergunta fosse uma tortura. Eu quero coisas que não posso ter. Eu quero coisas que vão destruir tudo o que construí. E eu? O que eu sou nessa equação? Apenas mais um problema para você resolver? As palavras saíram com mais dureza do que Marina pretendia, mas ela não se arrependeu. Estava cansada de ser invisível. Estava cansada de ter medo. Gabriel abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez o mundo parar. Você não é um problema, Marina. Você é a primeira coisa em anos que me faz sentir que estou vivo. Antes que ela pudesse responder, ele deu um passo para trás. Mas isso não muda nada. Boa noite. E saiu deixando Marina sozinha na varanda, tremendo, com o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que o mundo inteiro podia ouvir. Ela ficou ali por muito tempo, olhando para o mar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Parte dela queria correr atrás dele, exigir respostas, terminar aquela conversa. Mas outra parte, a parte mais sensata, sabia que ele estava certo. Aquilo era perigoso. Aquilo podia destruir tudo. Mas por que, então? Ela sentia que valia a pena arriscar. Marina voltou para dentro do quarto e deitou-se na cama, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, revivendo cada palavra, cada olhar, cada segundo daquela conversa. Gabriel pensava nela. Não conseguia parar de pensar nela. E agora ela sabia. Agora ela tinha poder. E poder, Marina estava descobrindo, era uma coisa perigosa e viciante. O domingo amanheceu cinzento, com nuvens carregadas que ameaçavam chuva. Marina acordou com uma sensação estranha no peito, uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que aquele seria o último dia na casa de praia e que, quando voltassem para São Paulo, tudo seria diferente. Ou voltaria ao que era antes. Ela não tinha certeza de qual opção a assustava mais. Vestiu-se com calma, escolhendo um vestido leve de algodão, branco que trazia desde o primeiro dia, mas não tinha tido coragem de usar. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo solto, passou um brilho labial discreto e desceu para o café da manhã. A casa estava mais movimentada do que nos dias anteriores. Todos sabiam que precisavam aproveitar as últimas horas antes do retorno à realidade. Havia uma mesa farta na varanda, com frutas, pães, bolos caseiros, sucos naturais. Marina serviu-se de um pouco de tudo, mas mal conseguia comer. Seus olhos procuravam por Gabriel mesmo sem querer. Ele apareceu minutos depois, vestindo uma camisa branca simples e calças jeans. Parecia cansado, como se também não tivesse dormido bem. Quando seus olhares se cruzaram, Marina viu algo diferente ali. Não era mais aquela frieza do primeiro dia, nem o descontrole da noite anterior. Era algo mais calmo, mas não menos intenso. Era reconhecimento. Era aceitação de algo inevitável. Gabriel não fugiu do olhar dela desta vez. Segurou por um segundo, 2, 3, e então desviou, servindo-se de café e juntando-se ao grupo em uma conversa sobre o trânsito de volta para a capital. Depois do café, alguns colegas decidiram fazer uma última caminhada na praia. Marina juntou-se a eles, descalçando as sandálias e sentindo a areia molhada entre os dedos. O mar estava agitado, espelhando o cinza do céu. Ela caminhou em silêncio, um pouco afastada do grupo, ouvindo as gargalhadas e conversas ao longe,
mas mergulhada nos próprios pensamentos. Quando olhou para trás, viu Gabriel. Ele também estava caminhando sozinho, as mãos nos bolsos, a expressão pensativa. Por um instante, seus olhos se encontraram novamente, e Marina sentiu aquele aperto familiar no peito. Ele não se aproximou. Ela também não. Mas havia algo no ar entre eles, uma conexão invisível que nenhum dos dois conseguia ignorar. À tarde, de volta à casa, os funcionários começaram a arrumar as malas e preparar-se para a partida. A van estava programada para sair às 4 da tarde. Marina guardou suas coisas devagar, saboreando cada minuto que restava. Quando terminou, saiu para a varanda uma última vez, querendo gravar aquela vista na memória. Foi então que recebeu uma mensagem no celular. Número desconhecido. Preciso falar com você. Sozinho. Venha para o escritório no 2º andar em 5 minutos. Marina sabia quem era. Seu coração disparou. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e subiu as escadas com as pernas tremendo. O escritório de Gabriel ficava no 2º andar, ao fundo de um corredor silencioso. A porta estava entreaberta. Marina empurrou-a devagar e entrou. A sala era ampla, com estantes de livros, uma mesa de madeira maciça e uma vista panorâmica para o mar. Gabriel estava de pé, de costas para ela, olhando pela janela. Fecha a porta. Marina obedeceu, sentindo a boca secar. Gabriel virou-se para encará-la. Havia algo diferente nele, uma decisão, uma rendição. Eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui, Marina, mas eu preciso deixar claro algumas coisas antes de voltarmos. Marina cruzou os braços, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Então deixe. Gabriel deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre os dois. Eu não sou um homem que se permite distrações. Construí esta empresa do zero porque fui disciplinado, focado, implacável. Nunca deixei nada interferir no meu trabalho. Nunca. E agora? Agora você apareceu. E em 3 meses, você virou meu mundo de cabeça para baixo sem nem tentar. Marina sentiu as palavras dele atravessarem algo profundo dentro dela. Eu não fiz nada, eu sei. E é por isso que é ainda pior. Você não estava tentando. Você só estava sendo você. E isso foi suficiente. Houve um silêncio pesado. Gabriel passou a mão pelo cabelo, em um gesto de frustração. Quando você saiu daquela piscina com aquele biquíni azul no primeiro dia, algo em mim quebrou. Eu tentei ignorar. Tentei me convencer de que era só uma distração passageira. Mas então você apareceu com aquele biquíni vermelho, rindo com o Rodrigo, e eu percebi que não era passageiro. Percebi que eu estava com ciúmes. Eu, um homem de 38 anos, sentindo ciúmes de uma funcionária. Marina sentiu uma onda de coragem subir pelo peito. E o que você vai fazer com isso? Gabriel a olhou com uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar. Nada. Porque não posso fazer nada. Você trabalha para mim. Eu sou responsável pela sua carreira, pelo seu sustento. Qualquer coisa que aconteça entre nós seria visto como abuso de poder. Seria errado em todos os sentidos. Mesmo se eu quiser? As palavras saíram antes que Marina pudesse pensar. Gabriel fechou os olhos, como se estivesse sentindo dor. Especialmente se você quiser, porque aí eu seria o monstro que aproveitou de uma jovem funcionária vulnerável. Eu não sou vulnerável. E não sou uma criança. Eu sei disso. Mas o mundo não vai ver assim. O mundo vai dizer que eu te manipulei, que usei minha posição para te seduzir. E sua reputação vai ser destruída antes mesmo de você construir uma. Marina deu um passo em direção a ele, reduzindo ainda mais a distância. E se eu não me importar com o que o mundo pensa? Você deveria se importar, mas não me importo. Eles ficaram ali, a poucos centímetros um do outro, os olhos travados, a tensão entre eles tão intensa que Marina podia sentir na pele. Eu quero te beijar agora, murmurou Gabriel, a voz rouca. Quero te beijar mais do que qualquer coisa que já quis na vida. Então beije. Gabriel fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza ali que partiu o coração de Marina. Não posso. Se eu beijar você agora, não vou conseguir parar. E isso vai acabar com os dois.
Então o que a gente faz? Gabriel recuou um passo, criando distância física entre eles. Eu já tomei uma decisão. Quando voltarmos, eu vou promovê-la. Você merece. Seu trabalho é impecável. Eu já tinha iniciado o processo semanas atrás antes desta viagem. Tudo está documentado, todas as justificativas estão escritas, todas as datas comprovam que isso não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Marina sentiu uma mistura de orgulho e confusão. Por quê? Porque você vai sair da minha linha direta de comando, vai responder para outro diretor. E aí, Marina, aí você não será mais minha subordinada. Aí não haverá mais essa barreira entre nós. E você acha que isso resolve? Não. Mas é um começo. É a única forma de fazer isso certo. Marina sentiu lágrimas pinicando os olhos, mas não deixou que caíssem. E se eu não quiser esperar? Gabriel a olhou com uma ternura que ela nunca tinha visto antes. Então você vai ter que escolher. Entre sua carreira e isso aqui. Porque se você escolher isso agora, vão dizer que você só conseguiu a promoção por causa de mim. Vão destruir tudo o que você conquistou com seu próprio mérito. As palavras dele eram um soco no estômago, porque Marina sabia que eram verdade. Por mais que ela quisesse se jogar naquele momento, por mais que quisesse sentir os lábios dele contra os seus, ela sabia que Gabriel estava certo. Ela tinha trabalhado duro demais, sacrificado demais para jogar tudo fora por impulso. Quanto tempo? 2 semanas. A promoção será anunciada na segunda-feira. Você terá 2 semanas para se adaptar à nova posição. E depois disso, se você ainda quiser, a gente conversa. E se eu não quiser mais depois de 2 semanas? Gabriel sorriu. Um sorriso triste e bonito ao mesmo tempo. Então, pelo menos, eu vou saber que tentei fazer a coisa certa. Marina assentiu devagar, sentindo o peito apertar. Queria discutir, queria gritar que 2 semanas parecia uma eternidade, mas sabia que ele estava certo. Sabia que aquela era a única forma de proteger os dois. Está bem, 2 semanas. Gabriel deu um passo em direção a ela e, pela primeira vez, tocou-a. Apenas um toque suave no braço, mas foi o suficiente para enviar uma corrente elétrica por todo o corpo de Marina. Obrigado por entender. Ela assentiu sem confiar na própria voz e saiu da sala antes que mudasse de ideia. A viagem de volta para São Paulo foi silenciosa para Marina. Enquanto os colegas conversavam e riam, ela olhava pela janela, perdida em pensamentos. Gabriel viajou em outro carro sozinho, como sempre fazia. Quando chegaram à cidade, já era noite. As luzes da metrópole piscavam como estrelas terrestres, e Marina sentiu o peso da realidade voltar sobre seus ombros. 2 semanas. Ela tinha 2 semanas para se preparar para o que vinha a seguir. 2 semanas para decidir se estava realmente disposta a arriscar tudo pelo homem mais improvável que poderia ter escolhido. Mas, no fundo, Marina já sabia a resposta. Já sabia desde o momento em que viu o olhar dele na varanda, naquela primeira tarde. Já sabia desde que ele confessou que não conseguia parar de pensar nela. Ela ia escolher Gabriel, porque algumas coisas, algumas conexões, são fortes demais para serem ignoradas, mesmo quando o mundo inteiro diz que está errado. A segunda-feira chegou com a brutalidade de um alarme tocando às 6 da manhã. Marina acordou com o coração apertado, sabendo que aquele dia mudaria tudo. Preparou-se com cuidado, escolhendo um conjunto social azul marinho que a fazia parecer mais confiante do que realmente se sentia. Quando entrou no escritório, sentiu os olhares de sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma expectativa. Às 10 da manhã foi convocada para uma reunião com o diretor de recursos humanos. Marina subiu até o 10º andar com as pernas tremendo, mas mantendo a postura ereta. A sala estava cheia. O diretor de RH, 2 gerentes sêniores e Gabriel, sentado ao fundo, com a mesma expressão impassível de sempre. Marina Alves, começou o diretor sorrindo, é com grande prazer que anunciamos sua promoção para o cargo de analista sênior de estratégia corporativa. Seu desempenho nos últimos 3 meses foi excepcional e os relatórios que você produziu demonstraram uma capacidade analítica rara para alguém com tão pouco tempo de casa. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Marina abriu e viu os documentos. Tudo datado.
Tudo comprovado. O processo tinha sido iniciado 3 semanas antes da viagem para Guarujá. Gabriel tinha planejado tudo. Tinha protegido os dois antes mesmo que houvesse algo a proteger. Marina olhou para ele, que permaneceu sério, apenas acenando levemente com a cabeça. Ela assinou os documentos com mãos firmes e agradeceu a todos, mantendo o profissionalismo até o fim. Quando saiu da sala, sentiu uma mistura de orgulho e medo. Tinha conseguido, por mérito próprio. Mas agora, a partir dali, não havia mais desculpas. Não havia mais barreiras. As 2 semanas passaram em uma velocidade surreal. Marina mergulhou no novo cargo, trabalhando até tarde, provando para si mesma e para todos que merecia estar ali. Recebia olhares curiosos nos corredores, sussurros disfarçados na hora do almoço, mas mantinha a cabeça erguida. Seu trabalho falava por si. Gabriel, por outro lado, estava mais distante do que nunca. Eles se cruzavam nos corredores, trocavam cumprimentos educados em reuniões, mas nada além disso. Marina entendia. Ele estava dando espaço para que ela se estabelecesse na nova posição. Mas a ausência dele doía de uma forma que ela não esperava. No 13º dia, Marina recebeu uma mensagem no celular. Número conhecido desta vez. Amanhã é o último dia das 2 semanas. Jantar, às 8. Vou te buscar no seu endereço, se você ainda quiser. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo, o coração batendo forte no peito. Aquilo era real. Estava acontecendo. Ela digitou uma resposta simples. Eu quero. Na noite seguinte, Marina se preparou com o mesmo cuidado de quem se arruma para uma primeira apresentação. Vestiu um vestido preto simples, mas elegante, prendeu os cabelos em um coque baixo, passou uma maquiagem leve. Quando a campainha tocou às 8 em ponto, ela respirou fundo e abriu a porta. Gabriel estava ali, vestindo calças sociais escuras e uma camisa branca sem gravata, o primeiro botão aberto. Ele segurava um pequeno buquê de lírios brancos e havia um sorriso tímido no rosto dele que Marina nunca tinha visto antes. Você está linda. Obrigada. Você também. Eles riram, quebrando um pouco da tensão. Gabriel ofereceu o braço e Marina aceitou, sentindo a solidez dele, a segurança que aquele simples gesto transmitia. O carro estava estacionado em frente ao prédio, um sedã preto discreto. Gabriel abriu a porta para ela e depois entrou pelo outro lado. Não havia motorista. Ele mesmo dirigia. Onde? Estamos indo? Você vai ver. Eles saíram de São Paulo em silêncio, um silêncio confortável desta vez. Apenas o som da música suave tocando no rádio. Marina olhava pela janela, vendo a cidade dar lugar ao verde, as luzes artificiais substituídas por estrelas reais. Depois de quase 2 horas, Gabriel pegou uma estrada secundária que levava à serra. Quando chegaram ao destino, Marina prendeu a respiração. Era um chalé de madeira, isolado no meio da mata, com uma vista deslumbrante para o vale iluminado ao longe. Luzes quentes brilhavam nas janelas e havia uma varanda espaçosa com uma mesa posta para 2. Gabriel estacionou e saiu para abrir a porta dela. Esse lugar é meu. Ninguém sabe que existe, além de você agora. É lindo. Ele sorriu, pegando a mão dela e guiando-a para dentro. O interior era acolhedor, com lareira acesa, sofás confortáveis e uma cozinha que cheirava a comida caseira. Você cozinhou? Gabriel deu de ombros, parecendo quase envergonhado. Não sou um chefe, mas me viro. Eles jantaram na varanda, sob um céu estrelado que parecia pintado especialmente para eles. Conversaram sobre tudo e nada, sobre infância, sobre sonhos, sobre medos. Gabriel contou sobre como perdeu o pai, jovem, sobre como construiu a empresa carregando um peso que nunca conseguiu dividir com ninguém. Marina falou sobre crescer na Zona Leste, sobre estudar à noite enquanto trabalhava de dia, sobre a sensação de nunca pertencer aos espaços que conquistava. Você sempre pertenceu, Marina. Você só não sabia disso ainda. As palavras dele a tocaram de uma forma profunda. Quando terminaram de comer, Gabriel a levou para dentro, onde a lareira crepitava baixinho. Eles sentaram-se no sofá próximos, mas sem se tocar ainda. Eu preciso te perguntar uma coisa, disse Gabriel, virando-se para encará-la.
Você tem certeza? Certeza de que isso é o que você quer? Porque uma vez que a gente cruzar essa linha, não tem mais volta. Marina olhou para ele, para aquele homem que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, e sentiu uma clareza absoluta. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Gabriel fechou os olhos por um segundo, como se estivesse agradecendo silenciosamente. Quando os abriu, havia uma intensidade ali que fez o ar entre eles vibrar. Então, vem aqui. Marina se aproximou e Gabriel a puxou para o colo dele, as mãos firmes na cintura dela. Eles ficaram assim por um instante, apenas se olhando, memorizando aquele momento. E então, finalmente, Gabriel a beijou. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi um beijo de meses de contenção, de noites em claro, de pensamentos proibidos finalmente liberados. Marina sentiu o mundo desaparecer. Sentiu apenas o calor dele, o gosto dele, a forma como as mãos dele a seguravam, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Gabriel encostou a testa na dela, sorrindo. Eu esperei tanto por isso, valeu a pena? Mais do que você imagina. Eles ficaram no chalé a noite toda conversando, se beijando, descobrindo um ao outro de formas que iam além do físico. Gabriel era terno de uma forma que surpreendeu Marina, atencioso, vulnerável, tudo o que ele nunca se permitia ser no escritório. Quando o sol nasceu, eles estavam na varanda, enrolados em um cobertor, vendo o vale ganhar cores com a luz da manhã. E agora? Perguntou Marina, a cabeça apoiada no ombro dele. Agora a gente enfrenta o mundo, respondeu Gabriel, beijando o topo da cabeça dela. Juntos. Voltar para São Paulo foi voltar para a realidade, e a realidade não foi gentil. Na primeira semana depois do jantar, os rumores começaram. Alguém tinha visto o carro de Gabriel na frente do prédio de Marina. Alguém tinha comentado que eles saíram juntos da empresa na sexta-feira. Os sussurros se transformaram em conversas abertas. As conversas se transformaram em julgamentos. Marina sentiu o peso dos olhares. Ouviu comentários maldosos disfarçados de brincadeiras. Uma colega sugeriu abertamente em uma reunião que talvez a promoção de Marina devesse ser revista. Ela manteve a calma, apresentou os documentos, as datas, os relatórios. Provou mais uma vez que estava ali por mérito, mas era desgastante, era solitário. E, às vezes, nos momentos mais difíceis, Marina se perguntava se valia a pena. Gabriel enfrentava seus próprios demônios. Um dos sócios principais da empresa, Marcelo Tavares, convocou uma reunião privada, questionando as decisões pessoais de Gabriel e como elas afetavam a imagem da Mendes Corporation. Houve ameaças veladas de afastamento, de venda de ações, de escândalos públicos. Gabriel voltou daquela reunião abalado. Encontrou-se com Marina em um café discreto longe do escritório e contou tudo. Eles querem que eu escolha, a empresa ou você. Marina sentiu o coração afundar. E o que você vai fazer? Gabriel pegou as mãos dela, sobre a mesa firme. Eu vou lutar. Vou provar que isso não afeta meu trabalho, que você não é uma distração, é uma inspiração. E se eles não conseguirem aceitar isso, então talvez eu não queira mais fazer parte desse mundo. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Não faça isso. Não destrua tudo o que construiu por minha causa. Você não entende, Marina. Eu construí um império, mas estava vazio. Estava sozinho no topo de uma montanha que eu mesmo escalei, sem ninguém para dividir a vista. Você me deu um motivo, me deu vida de novo, e eu não vou desistir disso. Não vou desistir de nós. As semanas seguintes foram uma batalha. Gabriel trabalhou mais do que nunca, provando que seu envolvimento com Marina não afetava seu desempenho. Marina fez o mesmo, entregando projetos impecáveis, conquistando respeito onde antes havia apenas dúvidas. Juntos eles enfrentaram os olhares, os comentários, as tentativas de separá-los. E lentamente, algo começou a mudar. As pessoas começaram a ver que aquilo não era um caso passageiro. Começaram a ver a forma como Gabriel olhava para Marina em reuniões, com respeito e admiração. Começaram a ver como Marina se mantinha firme, profissional, competente. 3 meses. Depois do primeiro beijo,
Gabriel convocou uma reunião geral na empresa. Toda a Mendes Corporation estava presente, do estagiário ao conselho diretor. Marina estava no fundo da sala, nervosa, sem saber o que esperar. Gabriel subiu ao palco, a postura firme, a voz clara. Quero falar sobre algo que tem gerado muitos comentários nos últimos meses. Minha vida pessoal. Eu sempre fui um homem privado. Sempre acreditei que meu trabalho deveria falar por mim, não minhas escolhas pessoais. Mas percebi que o silêncio às vezes gera mais ruído do que a verdade. Então aqui está a verdade. Eu estou em um relacionamento com Marina Alves. E não peço desculpas por isso. Marina conquistou seu lugar nesta empresa com trabalho duro, inteligência e dedicação. Qualquer um que questione isso pode revisar os relatórios, as avaliações, as datas. Tudo está documentado. Tudo é transparente. E se alguém ainda tiver dúvidas, a porta está aberta para conversarmos. Mas não vou mais tolerar insinuações, fofocas ou tentativas de desacreditar uma profissional excepcional por causa de sua ligação comigo. Fim da conversa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, surpreendentemente, alguém começou a aplaudir. Devagar no início, depois mais pessoas se juntaram, até que a sala inteira estava aplaudindo. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não se importou. Gabriel a procurou com o olhar no meio da multidão e sorriu. Aquela noite, eles jantaram no apartamento de Gabriel, uma cobertura minimalista na região dos Jardins. Estavam exaustos, mas felizes, livres. Você foi incrível hoje, disse Marina, aninhada no sofá ao lado dele. A gente foi incrível. Você e eu. Juntos. E agora? Gabriel puxou uma caixinha pequena do bolso. Marina arregalou os olhos. Calma, não é o que você está pensando ainda. Ele abriu a caixinha, revelando uma chave. É a chave do chalé. Nosso lugar. Onde tudo começou. Quero que você tenha. Quero que saiba que sempre vai ter um lugar para onde a gente pode fugir quando o mundo ficar pesado demais. Marina pegou a chave, sentindo o peso do símbolo. Eu te amo, Gabriel. Era a primeira vez que dizia em voz alta. Gabriel a puxou para mais perto, beijando-a com ternura. Eu te amo também. Desde o momento em que você saiu daquela piscina e virou meu mundo de cabeça para baixo. Eles riram, e Marina se perguntou como tinha vivido tanto tempo sem aquilo, sem ele, sem essa sensação de estar finalmente em casa, não em um lugar, mas em uma pessoa. A história de Marina e Gabriel não terminou com um final de conto de fadas. Eles ainda enfrentaram desafios. Ainda tiveram que lidar com julgamentos, com sacrifícios, com o peso de escolher o amor em um mundo que muitas vezes pune quem ousa ser feliz. Mas eles escolheram lutar, escolheram um ao outro, e no fim descobriram que o amor verdadeiro não é aquele que vem fácil, mas aquele pelo qual você está disposto a brigar, mesmo quando tudo parece impossível. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.